Você já parou para imaginar como um animal que quase desapareceu da face da Terra virou hoje uma promessa valiosa para a pecuária moderna? Pois é, o bisão americano, aquele gigante que já dominou as planícies da América do Norte aos milhões, agora volta a ocupar seu espaço, mas de um jeito diferente, nos pastos de criação comercial. E o mais curioso é que essa história não começou ontem. A virada começou lá no final do século XIX, quando visionários perceberam que, se nada fosse feito, o bisão seria apenas uma lembrança nos livros de história. Alguns poucos ranchos, muitas vezes misturando bisões selvagens com gado doméstico, deram origem a uma nova abordagem: criar o bisão não para caçá-lo, mas para preservá-lo. E claro, também para explorar uma carne de altíssimo valor. Hoje, estamos falando de animais que podem ultrapassar facilmente 900 quilos, que vivem em média entre 18 e 22 anos, e que conseguem se manter produtivos em ambientes que seriam desafiadores até para o gado mais rústico. Mas atenção! Apesar do tamanho imponente e da rusticidade lendária, o bisão americano traz seus próprios desafios na lida. E é aí que mora a diferença entre uma criação bem-sucedida e uma aventura frustrante. A verdade é que criar bisões exige conhecimento, manejo adaptado e, acima de tudo, respeito pela natureza instintiva do animal. Um bisão não é simplesmente um boi grande e peludo, como muitos gostam de brincar. Ele é uma máquina viva de adaptação e também de surpresas, tanto boas quanto desafiadoras. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como começou essa criação comercial? Quais são as características físicas e reprodutivas desses animais? Como se comportam no ganho de peso, na qualidade da carne, na resistência? E o que o futuro reserva para essa espécie que, literalmente, já sobreviveu ao fim do mundo? Agora, antes da gente mergulhar nesse universo fascinante, já aproveita e deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Porque, eu te garanto, o que você vai descobrir hoje não é o tipo de conhecimento que se encontra por aí com facilidade. A história do bisão americano é quase um espelho da própria história da América do Norte, marcada pela grandeza, pela exploração e depois pela luta pela sobrevivência. No início do século XIX, estimava-se que mais de 60 milhões de bisões percorriam as planícies, moldando não apenas a paisagem, mas também a cultura de inúmeros povos indígenas. Só que a expansão do homem branco, somada à caça predatória e ao avanço das ferrovias, quase levou essa espécie ao colapso. No final do século XIX, restavam apenas cerca de 1.000 exemplares. Isso mesmo, de 60 milhões para apenas 1.000 bisões vivos. Foi nesse cenário crítico que surgiram os primeiros esforços de conservação, e junto com eles, as primeiras tentativas de criação comercial. A ideia inicial era simples: salvar o animal. Mas, com o tempo, percebeu-se que havia ali também um potencial econômico adormecido. No começo do século XX, ranchos especializados começaram a surgir em estados como Montana, Dakota do Sul, Oklahoma e Alberta, no Canadá. Inicialmente, o foco era preservar a espécie. Mas à medida que o interesse pela carne de bisão, mais magra, rica em ferro e de sabor único, crescia, a atividade comercial se firmava como um novo nicho dentro da pecuária. Hoje, embora ainda represente um mercado de nicho, a criação comercial de bisões movimenta milhões de dólares por ano só nos Estados Unidos e no Canadá, com rebanhos somando aproximadamente 500 mil animais. Só que para trabalhar com bisões, não basta cercar a propriedade e esperar engorda fácil. E é aí que entram as características físicas e comportamentais únicas desse gigante. Olhar para um bisão é como encarar uma fortaleza ambulante. Esses animais têm uma estrutura física impressionante. Adultos machos podem ultrapassar 900 quilos, enquanto fêmeas adultas giram entre 360 a 500 quilos. Eles apresentam uma corcova robusta nos ombros, resultado de uma musculatura espessa adaptada para cavar a neve em busca de alimento durante invernos rigorosos. Seu pelo espesso, que pode variar do castanho claro ao quase preto, é tão isolante que, em pleno inverno, a neve acumula sobre o dorso sem derreter.
Apesar do porte colossal, o bisão é extremamente ágil. Ele pode correr a mais de 50 km por hora e saltar cercas de 1,80 m com facilidade. Essa característica reforça a necessidade de manejo específico, cercas reforçadas, mínima manipulação direta e respeito absoluto ao comportamento instintivo do animal. Já em termos reprodutivos, o bisão é um dos exemplos mais sólidos de rusticidade. A maturidade sexual chega por volta dos 2 a 3 anos de idade, tanto para machos quanto para fêmeas. As fêmeas adultas têm uma fertilidade elevada, com taxas de concepção frequentemente acima de 80% em rebanhos bem manejados. A gestação dura em média 285 dias, e o parto, geralmente único, ocorre de forma natural, sem necessidade de grandes intervenções humanas. Um detalhe importante: uma fêmea saudável pode continuar parindo bezerros anualmente, por mais de 15 anos consecutivos, com plena capacidade produtiva. Essa eficiência reprodutiva, aliada à rusticidade, é um dos trunfos que vem impulsionando o interesse pela criação de bisões. Mas é na produção de carne e nos detalhes do abate que esse animal realmente começa a se diferenciar do gado convencional. Quando falamos em carne de bisão, estamos lidando com um produto que une rusticidade com qualidade premium. O ganho de peso do bisão é consistente, mas diferente do gado convencional. Em condições ideais de pastagem e suplementação leve, um bisão pode ganhar entre 600 e 800 gramas por dia, chegando a um peso de abate entre 550 e 700 quilos vivos, dependendo do sistema de criação e da linha genética trabalhada. O tempo de abate, por sua vez, é um pouco mais longo do que o de raças de corte europeias. Enquanto um boi Angus pode ser abatido entre 18 e 20 meses, o bisão geralmente atinge seu ponto ideal entre 24 e 30 meses. Essa diferença reflete seu metabolismo mais lento e seu crescimento mais gradual, características que garantem uma carne mais densa em nutrientes e com fibras mais firmes. Outro fator importante é o rendimento de carcaça. Enquanto em bovinos comerciais ele gira em torno de 55 a 58%, nos bisões o rendimento é um pouco mais baixo, variando entre 50% e 55%. Ou seja, a produção de carne é robusta, mas exige planejamento, tanto em tempo quanto em estrutura de pastagem. E quando a carne finalmente chega à mesa, é aí que o bisão mostra por que está conquistando cada vez mais espaço entre os consumidores mais exigentes. A carne de bisão é um capítulo à parte na história da gastronomia de carnes especiais. Ela é naturalmente magra, com teor de gordura inferior a 2%, o que representa praticamente a metade da gordura encontrada em cortes convencionais de bovinos. Além disso, é extremamente rica em ferro, zinco, selênio e vitaminas do complexo B, especialmente a B12. O sabor? Mais suave e adocicado do que a carne bovina tradicional. Não à toa, a carne de bisão é considerada uma das carnes vermelhas mais saudáveis do mundo. Mas essa qualidade toda também traz um alerta. A carne de bisão cozinha mais rápido e resseca com facilidade se for tratada como carne de boi. Quem não respeitar essas particularidades pode ter surpresas desagradáveis na cozinha, o que exige educação do consumidor final. Em termos de resistência, o bisão é praticamente uma máquina de sobrevivência. Eles são capazes de suportar temperaturas extremas de 40 graus negativos no inverno a 40 graus positivos no verão. Alimentam-se de forragens de baixa qualidade, requerendo suplementação mínima, mesmo em condições adversas. Além disso, são extremamente resistentes a doenças comuns em bovinos, como brucelose e febre aftosa. Embora rebanhos comerciais, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, mantenham protocolos sanitários rigorosos para assegurar a qualidade do plantel e da carne. Essa rusticidade natural diminui bastante os custos com medicamentos e suplementações, tornando o bisão uma alternativa atrativa em regiões onde a pecuária convencional enfrenta dificuldades. Mas e o futuro? Será que o bisão pode mesmo se tornar uma peça-chave na pecuária do amanhã? O futuro da criação comercial de bisões parece promissor.
mas também exige olhos atentos. O mercado consumidor cresce de maneira consistente, especialmente entre pessoas que buscam proteínas mais saudáveis, naturais e sustentáveis. Em mercados como Estados Unidos e Canadá, a demanda por carne de bisão cresceu cerca de 30% nos últimos 5 anos, e novos nichos começam a surgir na Europa e até mesmo na Ásia. Além disso, projetos de restauração ambiental, como a reintegração de bisões a territórios nativos, estão fortalecendo ainda mais o interesse global por essa espécie, não apenas como fonte de carne, mas como símbolo de biodiversidade e sustentabilidade. Por outro lado, a criação de bisões ainda enfrenta desafios logísticos, como o manejo específico, a necessidade de terras amplas e o fato de que o comportamento semi-domesticado exige protocolos próprios de segurança e bem-estar animal. O bisão americano carrega um potencial enorme para quem está disposto a entender e respeitar sua natureza única. E enquanto muita gente ainda enxerga apenas um boi grande e peludo, os visionários, assim como aqueles do século XIX, já estão abrindo novas trilhas para o futuro da pecuária. Se você gostou dessa jornada pelo mundo dos bisões e quer continuar explorando o que o campo e a natureza têm de mais surpreendente, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo que, eu te garanto, vai abrir horizontes que poucos se dão o trabalho de mostrar.